Ó, vamos lá. O Leonardo perguntou aqui, pra vocês, qual vocês acham que é o maior problema em fazer teatro humorístico? Teatro de comédia. Eu não vejo um problema, eu só vejo alegrias. Né? Assim, A gente tem... Hoje a gente tem essa questão de que a gente pensa sobre o politicamente correto. É uma questão que... Mas, na verdade, a gente encara muito de uma forma fácil, simples, que não tem mais graça algumas coisas, e isso vai se modificando. Como as peças são vivas, a gente vai... vai fazer piada de loira, vai fazer piada de mulher que não sabe dirigir, exatamente. já não tem mais graça. Mas assim, isso não é um Piada do problema. papagaio. Eu acho que a gente não tem claro. problema. Acho que a gente faz teatro, faz comédia há tanto tempo, porque é maravilhoso. Mas tem algum ponto que vocês chegam a votar e falam, gente, e essa piada aqui? Tiramos, colocamos? Chega. E tem uma outra questão também. Como a gente não tem um diretor nem nada, eu posso falar, Giovanni, essa piada não é boa. Ele falou, mas eu acho que é. Então ele vai fazer. Então isso pode acontecer também. Decide. O público, se riu, fica. Se não riu, sai. Então não é maioria. Tipo, se alguém quiser bancar... Se for uma coisa, uma questão, pode ser maioria. Mas se for uma questão que não tem... Tem que estar lá. Eu gosto muito de... Igual o stand-up. Ele experimenta muito. Ele faz o stand-up na peça. E aí, às vezes, nossa, ninguém riu disso. Eu falei, ótimo. Que aí eu sei que não é boa, amanhã eu não faço. Agora as que riem ficam. Já fica, né? Então, tudo que hoje até parece improviso, um dia foi, né? Um dia foi. Assim, funcionou. Começou como improviso. Que entrou, às vezes até finge que é um improviso, Claro, tal, porque um calor. Agora, eu acho assim, a gente tem, não é dificuldade, mas eu acho que todo grupo, assim, tem que se profissionalizar, sabe? Buscar esse... Porque a gente, quando começou, eu acho que a gente foi pioneiro nisso, de ter um CNPJ, ter um escritório, tentar... Um cara para vender shows. Tentar fazer, é uma empresa mesmo, é um negócio, é uma empresa. Né? É daí que a gente tira o nosso sustento, o nosso salário e tudo. E cada peça é uma obra que tá para sempre. Havia uma época que era assim, muito... Oba-oba, muito mambembe. O artista não pode se envolver com esse administrativo. Sempre foi profissional. Tal. O artista não pode querer ganhar dinheiro. O artista não pode ganhar. Já teve discussão nossa com outras pessoas falando assim, mas vocês querem ganhar dinheiro? Eu falei, não é sim. O máximo possível. Os caras acharam que pagar... você é artista. Não, artista não pode ganhar dinheiro. Você acaba profissionalizando tanta gente em volta, né? Gerando tanto emprego, tanto. Lá em Brasília foi interessante, por exemplo, a gente é a companhia de comédia os melhores do mundo. Lá em Brasília existe pelo menos mais umas 15 companhias de comédia, não sei o quê, companhia de comédia. Que surgiram influenciadas pela companhia de comédia. Grupos, formamos não só público, como formamos artistas de teatro também. Que legal. Mesmo assim, a gente não tem um patrocínio em cima que poderia ter, entendeu? É uma história, a gente está contando a história do teatro. Não tem um grupo com o mesmo elenco há 30 anos, trabalhando todo fim de semana, como a gente está. E eu acho, assim, e é uma coisa presencial, né? Eu acho que daqui a pouco a gente precisa contar essa história de outra forma, fazer um outro filme, sabe? Ter um livro e não sei o quê, e não tá assim no dia a dia, porque a gente cansa também. É isso que eu ia falar. E quando cansa? Eu sei que foi você, né, Adriano, que pegou férias uma época. Foi. Qual foi o motivo? Era tipo, queria fazer outras coisas ou simplesmente ficar de boa? Não, eu acho que eu fiquei bem cansado. Fisicamente? Não, acho que mais emocionalmente, assim, acho que deu uma desestabilizada. Inclusive, eu sinto que pra gente, depois da pandemia, aconteceu... o grupo está muito mais harmônico, sabe? Eu acho que as pessoas estão todo mundo mais, de uma forma geral, mais madura, eu acho. Então, para mim, eu precisei Foi mesmo, antes da pandemia? Foi antes da pandemia. Mas a pandemia foi uma parada pra gente boa, a gente vinha mas a gente voltou também num pique. Mas chegou um ponto que já não era mais tão boa, que vocês queriam voltar, né? Não foi bom nesse sentido. Não, assim, tipo, no começo fala, vamos descansar, mas chegou um tempo e fala, e aí? Exatamente, e aí? Não, Claro. era assim, Nossa, a gente parou e assim, marcamos a peça pra maio. Tá, aí jogava... Pra agosto. Pra não sei o quê. Fizemos no fim do ano. Em novembro fez assim, a curva. A gente foi em dezembro, fez o Vivo Rio, comemorando os 25 máscara. anos, 500 pessoas só, lá cabem 2.000, né? A